Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo para você aqui no canal. Se não é inscrito, não é inscrita, se inscreva. Ative também o sininho na inscrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Hoje vamos para a nossa quinta aula a respeito de monografia, que também é um tipo de trabalho de conclusão de curso, TCC. Se você não viu aí as aulas anteriores, vai aqui na descrição que você vai ver o link de cada uma delas, tá bom? Para poder você acompanhar. E aí depois que você acompanhar essas aulas, isso para que você, se você não viu as anteriores, tá? Então você vai lá, acompanha as aulas anteriores e depois você vem aqui para a quinta aula, porque é uma sequência. E só assistindo a sequência de aulas você vai conseguir aí então compreender, tá? Porque a nossa intenção é que você acompanhe todas as 5 aulas para poder você compreender o todo, tá? Para conseguir chegar ao objetivo aí de compreender todo o processo da monografia. Nós estamos falando de questões teóricas a respeito de monografia, como também de questões técnicas e estruturais, certo? Então, é uma série bem completa a respeito desse tipo de trabalho. A monografia que é bastante comum aí na graduação também, certo? Muitos cursos aí exigem que os estudantes façam uma monografia como trabalho de conclusão de curso. Então, eis o motivo, então, da nossa série aqui a respeito de monografia. Vamos para a nossa quinta aula, que nós vamos falar a respeito da conclusão, como é que você vai concluir aí a confecção da monografia. O que é a conclusão? É um resumo de tudo que foi feito? Não, não. A conclusão tem suas características específicas, tem suas características próprias, tá? E não é um resumo de todo o trabalho, de tudo que foi feito anteriormente, não. A conclusão também tem as suas especificidades, é justamente isso que nós vamos discutir aqui na aula de hoje. Por isso, vamos então começar definindo o que é a conclusão numa monografia, tá? Última fase textual do trabalho, a função da conclusão é apresentar as considerações sobre o trabalho, ou seja, apresenta o desfecho da pesquisa. Na conclusão, serão levados em conta principalmente o cumprimento dos objetivos do trabalho, ou seja, se a pesquisa cumpriu com aquilo que almejou no início, bem como as dificuldades e facilidades encontradas nas etapas da pesquisa. Então, aqui já deu para ver que na conclusão serão levados em conta principalmente o cumprimento dos objetivos do trabalho. Lembra aqueles objetivos que você tratou lá no início, que nós ensinamos, que nós te mostramos, que nós discutimos nas nossas primeiras aulas da série de monografia? Pois é, quando chegar aqui no momento da conclusão, você vai analisar se aqueles objetivos foram cumpridos dentro da sua pesquisa, se você conseguiu chegar a cada um deles, quais foram as dificuldades que você encontrou para poder cumprir cada um daqueles objetivos, tá? Quais as facilidades, o que você encontrou no caminho, quais as outros, o que foi de inesperado que você encontrou aí no caminho de desenvolvimento da pesquisa, porque sempre tem aquelas surpresas, né? Então, tudo isso você vai apontar aqui na conclusão. É por isso que eu falei que a conclusão tem as suas características próprias, justamente por isso, porque você vai apontar se você conseguiu cumprir todos os objetivos, vai apontar dificuldades que você teve durante o desenvolvimento da pesquisa, certo? Vai apontar as surpresas que apareceram aí no caminho, tá? Porque as fontes vão te guiar do desenvolvimento da pesquisa, as fontes, as metodologias adotadas por você, vão fazer com que você chegue aí a determinadas surpresas que você muitas vezes não esperava. Então, isso também vai entrar aqui na conclusão do seu trabalho, tá bom? Por isso que eu falei, repito, que a conclusão possui aí as suas características próprias, tá bom? Bora lá. Eu parei aqui. A conclusão deve manter um diálogo direto com as outras partes da monografia, como a introdução e o desenvolvimento, tá bom? Então, pessoal, se estamos falando do mesmo trabalho, tá? Se a conclusão ela faz parte do trabalho, então ela deve, obviamente, né, manter aí um diálogo com a introdução, com o desenvolvimento, no sentido de seguir a linearidade do trabalho. Lembra que eu falei que tem uma pergunta norteadora, uma pergunta sistematizadora lá na primeira ou foi na segunda aula? Acho que foi na segunda aula que eu falei que o seu trabalho ele deve ter uma pergunta norteadora, uma pergunta sistematizadora para evitar que você se perca no meio do caminho durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, essa
pergunta norteadora ela vai te guiar até o fim, até o momento da conclusão. E na conclusão, você deve seguir também essa pergunta norteadora, tá? Você deve se perguntar na conclusão se a sua conclusão está respondendo a essa pergunta norteadora. Se essa conclusão sua estiver respondendo a pergunta norteadora, automaticamente ela vai estar dialogando, a conclusão vai estar dialogando com o desenvolvimento, com a introdução, com todas as partes do seu trabalho, certo? Então, é nesse sentido aqui que eu falo que a conclusão deve manter um diálogo direto com as outras partes da monografia, certo? E isso não é nada difícil se você seguir os passos certinhos que eu te mostrei lá atrás. Se você determinou a sua pergunta norteadora, a sua pergunta sistematizadora, seguiu ela até o fim, na conclusão você segue ela e automaticamente seu trabalho vai estar mantendo aí o diálogo, a sua conclusão vai estar mantendo um diálogo com as outras partes do seu trabalho, tá bom? Porque a pergunta norteadora é um fio condutor que vai te levar no caminho que você quer seguir sem desviar dele, tá? Não é uma pergunta, não é uma linha que vai te limitar na pesquisa, não é isso, tá? É uma linha, a pergunta sistematizadora, como eu falei lá, é uma linha que vai fazer com que você não se perca, não fique perdido, desorganizado no meio do caminho aí da sua pesquisa, tá bom? É só isso. Então eu estou falando isso para dizer que na conclusão você deve seguir aí também com essa pergunta norteadora para poder sua conclusão estar dialogando com as outras partes do seu trabalho, como a introdução e o desenvolvimento. Fechou? Eu trouxe aqui um exemplo bem básico de uma conclusão. É a conclusão de um artigo científico que eu fiz há um tempo atrás, certo? Mas ela tem essa mesma característica da conclusão que eu estou tratando aqui, que é a conclusão de monografia. Ela possui aí, ela é bem básica, mas ela possui esses elementos os quais eu estou trazendo aqui para vocês nas questões técnicas da conclusão. Tá bom? Vamos ler aqui para vocês entenderem direitinho? Vamos lá. Bom, a partir do processo investigativo, né, já começando aqui com minha conclusão de exemplo, para vocês verem, a partir do processo investigativo sobre o acarajé enquanto patrimônio cultural e material, verifica-se que o acarajé vai muito além do simples degustar, mas sim este alimento faz parte de um contexto mais amplo, que passa por elemento indissociável do candomblé, por forma de ganhos econômicos, por riqueza histórica e, acima de tudo, representação da identidade cultural de um povo. Então, você vê que esse primeiro parágrafo aqui já retoma um pouco, né, do contexto histórico do acarajé, tá? E aqui vamos dar sequência. Desde o processo histórico do acarajé, viu-se que as mulheres negras, entre os séculos XVIII e XIX, se disseminavam pelas ruas de Salvador à venda do quitute, pois as mulheres saíam com um cesto na cabeça, vendendo de porta em porta, oferecendo estes alimentos. Isso mudou. A venda passou a ser em locais específicos, como os tabuleiros das baianas, né? Então aqui eu já apresento um, um elemento que já aponta que eu cumpri um dos objetivos do meu trabalho, que é justamente analisar como a venda do acarajé acontece hoje, tá? Então na conclusão eu já aponto automaticamente, né, de certa forma, que eu cumpri esse objetivo e a minha intenção é analisar, né, nesse trabalho a minha intenção também era analisar, era um dos meus objetivos específicos, como a venda do acarajé acontece hoje, e aqui eu já apresento isso. Um dos pontos que foi detectado nessa investigação, olha aqui, outro elemento que exemplifica um dos objetivos cumpridos, né? Um dos pontos que foi detectado nessa investigação foi o fato de o acarajé atualmente só ser feito na forma original dos rituais de candomblé, pois este elemento é primordial nesta religião, uma vez que é uma das comidas oferecidas aos santos, às divindades, inclusive Yansan, que é considerada a dona, entre aspas, do feijão fradinho, e este é o ingrediente base do alimento. Logo, o acarajé também é de Yansan, de acordo com a religião de matriz africana. Tá? Mediante essa série de contextos e significações atrelados a esta tradição, o saber fazer deste alimento foi registrado no livro dos saberes do IFAM, justamente com o intuito de preservar esta prática, pois as atividades que somadas formam essa prática são de suma importância para todos, os que apenas consomem, quanto para os que trabalham com esta prática. Verificou-se ainda, deixa eu pegar aqui direitinho isso, verificou-se ainda que por volta do século XIX não se tinha uma preocupação com o patrimônio imaterial.
Para evidenciar isto, foi apresentada uma breve análise dos primeiros teóricos ligados à área da preservação, como Viollet-le-Duc, John Hanske, Camilo Boito, Alois Hegel, Cesare Brandi e, sobretudo, a Carta de Brasília, a qual traz grandes concepções sobre a manutenção da autenticidade e identidade. Neste panorama, observou na investigação que, apesar do acarajé ser patrimônio cultural e material afro-brasileiro, notou-se que há características praticadas que desvinculam as práticas conforme a forma oriunda, e isso acaba prejudicando a preservação desta tradição. Esse aqui exemplifica mais um objetivo do meu trabalho, que era justamente analisar como essa tradição se seguia hoje, sobretudo no saber fazer, tá? do tema, do objeto de estudo. De acordo com a Carta Patrimonial de Brasília, observou-se que no país há um vasto campo de identidades culturais e muitas vezes tais identidades acabam entrando em conflitos, enquanto outras identidades continuam se transformando. E isso faz com que se encontre dificuldades para o processo de autenticidade. Atribuído esse contexto ao processo tradicional da acarajé, nota-se que quanto mais são praticadas características que desvinculam a acarajé de seu contexto original, mais dificuldades serão encontradas para manter a autenticidade desta identidade. Fundamentamos principalmente esta investigação nas vendedoras de acarajé da cidade de Salvador, Bahia, visto que há alguns caracteres praticados dentro do processo de saber fazer e forma de vender o acarajé na cidade, e a forma de vender o acarajé na cidade, como os pontos de venda, por exemplo. Estas distinções poderiam ser registradas por parte de órgãos municipais para se manter e valorizar a autenticidade dessa prática na cidade. Vale ressaltar que Salvador é uma cidade histórica e possui uma grande parcela de vendedores de acarajé. Sendo assim, seria de suma importância que se registrasse oficialmente as práticas de saber fazer do quitute. Portanto, olha só, olha que elemento importante aqui. Portanto, os objetivos traçados para esta investigação foram atendidos. Tá? Observe como eu coloco isso de forma bem clara, tá? Dentro da minha pesquisa, dentro da minha conclusão, porque é isso a conclusão. Você percebe que qual foi a estrutura que eu bolei aqui para a minha conclusão. Eu vim apresentando de uma forma bem superficial aquilo que eu consegui descobrir na minha pesquisa, tá? Que são os meus objetivos específicos atingidos, né? Aí eu vou apresentando esses resultados bem básicos aqui. E aí, quando chega aqui, eu coloco esse parágrafo aqui abaixo. Portanto, por quê? Diante disso que eu apresentei aqui acima. Então, diante dessa argumentação aqui acima, que são os resultados básicos da minha investigação, né, eu coloco, portanto, os objetivos traçados para esta investigação foram atendidos. E isso se pode comprovar, conforme eu digo aqui acima, e comprovar ainda mais lá no desenvolvimento, que é onde está tudo desenrolado, é onde está tudo expandido lá de forma bem detalhada, que é onde eu devo detalhar esses resultados. É no desenvolvimento, conforme vocês viram lá na aula passada. Portanto, os objetivos traçados para esta discussão foram atendidos, que foram atender ao processo histórico do acarajé, analisar como se deu o registro, verificar como se deu o processo de preocupação com o patrimônio material usando importantes teóricos e a Carta Patrimonial de Brasília, que foi a base para se referenciar o processo autêntico da tradição do bolinho de feijão fradinho. Além disso, objetivou-se analisar ineditamente o processo de venda da acarajé na cidade de Salvador, na Bahia. Feito isso, fica aqui o desejo de que este trabalho seja um meio pelo qual outras pessoas possam conhecer mais a respeito do assunto e desencadear, a partir dos conhecimentos ampliados, novos métodos para a preservação deste bem material que é a identidade histórica cultural de um povo. Pronto, fechei minha conclusão, apresentando de forma bem básica aqui os resultados da minha pesquisa, que foram justamente os meus objetivos atendidos, falando claramente que os objetivos que eu planejei foram atendidos, foram cumpridos, e, ok, está pronta a minha conclusão. É justamente nesse exemplo aqui, vocês puderam acompanhar justamente isso que eu falo aqui na técnica, tá bom? Para ampliar, eh, para ampliar sobre isso, certo? Eu trouxe esse exemplo justamente para mostrar para vocês, tá bom? Como a conclusão ela deve então, eh, ela deve então proceder, certo? Fazendo o processo de retomada aqui básico, tá? A conclusão é a última fase textual do trabalho, cuja função é apresentar justamente as considerações, apresentar o desfecho da sua pesquisa, apresentar se você conseguiu atingir os seus objetivos, bem como apresentar dificuldades, se elas existiram aí no caminho,
apresentar também essas dificuldades, por exemplo, a procura por uma fonte. Você buscou determinada fonte, mas houve uma dificuldade para chegar a essa fonte. Tudo isso você aponta, tudo isso você relata aí na conclusão, porque essa é a intenção da conclusão, certo? Essa é a intenção clara da conclusão, tá bom? E também ela deve manter, claro, um diálogo aí com a introdução, com o desenvolvimento, porque se você vai aqui, se você apontar se os seus objetivos foram cumpridos, né, apresentar brevemente os resultados desses objetivos aí dentro da conclusão, automaticamente a sua conclusão vai estar mantendo aí o diálogo com a introdução e desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza aqui a parte estrutural da monografia, tá bom? Lembrando que depois da conclusão vem aí as referências bibliográficas, mas aqui a gente, com a conclusão, a gente encerra a parte estrutural, tá bom? Depois vem referências bibliográficas, né, questão de apêndices e anexos, que são questões aí mais técnicas de formatação, tá bom? Mas o macete, como diz por aí, o macete para você desenvolver essa monografia, você consegue acompanhar e compreender a partir dessas 5 aulas que nós planejamos e nós lançamos aqui para vocês de forma prática, de forma teórica, tratando de forma teórica, estrutural, técnica, tá bom? De todos os lados. E eu busquei ser o mais claro, o mais objetivo possível para que vocês compreendessem de fato como desenvolver esse tipo de trabalho, tá bom? Compartilhe muito com seus amigos e colegas. Um abraço e até mais.